boa tarde. Está começando mais um programa Sem Medo de Empreender na Vida, aqui na Rádio Cotia. Eu sou José Carlos, também conhecido como Professor Kalel, né? Porque sou um professor de técnica vocal, mas também sou palestrante. E a Cristina aqui ao meu lado, a Cristina Alves, tá? Ela é consultora de treinamento e uma grande pesquisadora. Boa tarde, Cristina. Boa tarde, José Carlos, e boa tarde para você que está nos assistindo. Legal. Gente, hoje nós vamos falar sobre o que? Nós vamos falar sobre sentimentos, escolhas, realidade. Bom, eu penso que o primeiro passo, né, para entender como é que funciona a escolha, né, a escolha que você vai fazer do seu sentimento, é entender como é que isso se processa no seu cérebro, né? Tem uma lógica aí, tá? Tem um processo, né, Cristina? A questão do sentimento é muito interessante na medida em que você conhece como o seu cérebro funciona. A primeira vez que eu ouvi falar sobre o funcionamento do cérebro dentro do aspecto do que a gente vai falar hoje foi no livro do Nelson Spitzer. Agora não lembro o nome do livro, mas era O Novo Cérebro, lembrei, O Novo Cérebro. E ele falava sobre que o nosso cérebro ele funciona, é como 3 em 1, né? Mas a parte que chamou mais a atenção do 3 em 1 é o sistema límbico. E o que é o sistema límbico? Então vamos supor, você vai ao cinema ou está assistindo uma novela e de repente você se emociona às lágrimas, fica muito emocionado. O que seu sistema límbico faz? Para ele não importa se a origem daquela emoção é real ou não, ele processa aquela emoção. E ele processa a emoção porque a origem pode ser uma ficção, né? Mas a emoção é real. Aí você fica meio assim, poxa vida, mas e agora? O que eu faço? Cada vez que eu tenho uma emoção diferente, seja ela de origem natural ou artificial, ele vai processar como uma informação real, como uma emoção real? Vai. Essa emoção real vai ser associada aos seus arquivos? Vai. Tudo vai lá para o seu subconsciente. E aí a gente fala assim, puxa vida, mas então eu fico refém do sistema límbico, né? Sim e não. Por que sim e não? Porque na medida em que ele não sabe o que é real e imaginário, da mesma maneira que uma informação de aspecto negativo provocada por um filme de terror pode ser armazenada no seu arquivo, né, no seu depósito de informações, que é o subconsciente, uma informação positiva, independentemente dela ser real ou não, também vai ficar armazenada. E quando eu digo informação, é informação associada à emoção. Então, por exemplo, muitas vezes eu já ouvi falar que o próprio Ayrton Senna, antes de fazer uma corrida, ele visualizava aquela corrida e sentia a emoção, visualizava todo o cenário e sentia a emoção de estar lá no pódio levantando a taça. Então, o que isso faz com o cérebro da pessoa? Faz com que a percepção fique ampliada para que aquilo que ele vê lá como resultado final aconteça. Tem pessoas que falam assim, mas eu vou fazer a visualização por causa da lei da atração? Até muito tempo atrás eu defendi essa teoria da lei da atração porque eu ouvia o resultado na minha vida, né? Então eu percebia que de alguma maneira eu atraía as coisas para a minha vida. Hoje eu entendo que como é que eu atraio as coisas para a minha vida? Na medida em que eu foco a minha atenção em alguma coisa. Porque quando eu foco a minha atenção em alguma coisa, a minha percepção se amplia. E quando a minha percepção se amplia, eu tenho mais referências do que é que eu devo fazer. Então eu imagino que, por exemplo, o Ayrton Senna, quando ele se via lá na frente do pódio, no momento que ele estava na pista, a percepção dele estava tão ampliada, que ele sabia pensar em detalhes rápidos para fazer manobras, né, com o carro, porque diz que quem dirige, dirige sem pensar, né, no automático. Bom, se é no automático, imagina então como devia funcionar o automático do Ayrton Senna, na medida em que ele se visualizava lá na frente, aí o cérebro dele pegava todas as informações que ele trabalhou durante o treino para chegar lá no pódio. Bem interessante, né? Muito interessante. E não é que eu me lembrei que essa semana eu estava vendo um vídeo muito interessante também do Arnold Schwarzenegger. E interessante, esse homem que todo mundo certamente conhece, né, uma estrela de Hollywood, antes disso ele era um fisiculturista, né? Nossa, me enrolei na palavra. Mas enfim, era um cara, né, até hoje, apesar da idade, ele é um cara forte, né, muito forte, né, mas ele queria ser famoso nesse segmento, né. E ele, o que ele fazia? Ele visualizava, gente, tá? A gente vai falar do processo cerebral, mas é interessante também aquilo que você pode fazer consciente, né? Pegando como exemplo aí o Arnold, né? O que ele fazia lá? Ele enchia o quarto dele de fotos, de como que ele queria que o corpo dele ficasse, né? E ele disse que ele ficava horas fazendo aquilo, até ele sentir que realmente aquilo era uma verdade dentro dele.
Tá? Enquanto ele tinha tempo, ele ficava lá, sabe, acreditando, né, naquela imagem. E depois, logo depois que ele se aposentou, né, desse segmento, né, enfim, ele decidiu que iria ser a maior estrela de Hollywood. Ele chegou a falar isso, né, para uma pessoa, aí a pessoa quase deu risada na cara dele e falou, mas que isso, cara? Com esse nome, Arnold Schwarzenegger, difícil de falar, né? Você não vai conseguir nada, você é um desconhecido nesse segmento. Ele falou, não, eu vou ser uma grande estrela. Fez o mesmo processo, segundo, né, amigos, inclusive dele, e chegou onde chegou, gente. E não parou aí, né? Ele se tornou governador. Então é uma coisa assim que você pode até não acreditar, mas assim, caramba, né? Por que funciona tão poderosamente para algumas pessoas? Porque essas pessoas realmente se empenham, né, Cristiano? Agora a gente vai falar da coisa cerebral aqui, mas isso também é legal. Mas a questão do empenho é assim, tudo que exige muito esforço... Crença, né? Mas é crença. Né? Quando a gente coloca assim, porque ele se empenhou, porque ele visualizou, acaba exigindo um certo esforço. E aí tem um lado que eu acho que é bem bacana, que é aquilo que você quer de verdade não exige esforço algum. Quando você quer viajar, por exemplo, uma vez eu quis tanto viajar para um paraíso de praia tropical, que eu entrei na sala, estava passando Cacete Planeta, eles estavam Fernando de Noronha, quando eu vi aquela imagem, eu senti uma vontade tão grande de estar naquele lugar, que na mesma semana uma amiga conhecia a Ilha Grande, costumava fazer excursões lá para aquela região, e ela conversando na mesa com vários colegas, falou lá de Ilha Grande, falou que estava pretendendo ir para uma excursão que tinha um feriado no meio da semana, e aí ouvindo tudo aquilo, fiz algum comentário favorável, vamos comigo, Cristina. Aí eu, não vou, mas a coisa ficou tão forte, nem vou. Então eu vou falar assim, eu atraí aquela viagem? Ou eu estava com a minha percepção tão ampliada que prestei atenção na conversa alheia, entrei na conversa, aí sim eu atraí a viagem, né? Então é uma coisa pra gente pensar, porque o que eu acho legal? Tem um vídeo que é o Quem Somos Nós, né? Um vídeo muito bom, que é um documentário que fala exatamente sobre a questão da percepção da realidade. Sim. Olha o interessante que eles colocam lá no vídeo. O cérebro processa 400 bilhões de informações por segundo. Eles falam bits de informações, né, que seria o mais correto. E nós temos consciência só de 2.000. Então, olha, 400 bilhões, e a gente tem consciência só de 2.000. Nesse momento, aqui no estúdio, está acontecendo 400 bilhões de informações. Tecnicamente, eu tenho consciência só de 2.000. Agora, e se eu treinar minha percepção para observar alguma coisa de forma detalhada? Vamos supor que eu treino a minha percepção para observar tudo que tem de verde aqui no estúdio. Aí eu vou verificar tudo que tem de verde. Você entendeu? Então, por que isso acontece? Porque é a percepção treinada, né? E aí nós falamos dessa questão, primeiro do sentimento, né? O quanto o sentimento é importante e o quanto você pode usar o sistema límbico a seu favor para desencadear uma emoção que, mesmo que não tenha origem real, vai ser organizada e armazenada no seu subconsciente como uma emoção real. Então, por exemplo, está triste? Vai assistir uma comédia. No que você assiste uma comédia, ele vai criar aquela emoção de alegria, aquela emoção de descontração e vai associar aquele momento que você está vivendo. Então, essa é uma maneira positiva de usar o seu sistema límbico, né? Mas aí a gente falou de sentimento e agora a gente vai falar disso. Então, agora, o interessante, como a gente está falando, né, como é que se processa tudo isso cerebralmente, está aí de repente, uma informação que nós vamos passar para você, que de repente para você é totalmente inusitada, né? Você nunca ouviu falar, pode ser que você já conheça. Você sabia que qualquer decisão que você resolve tomar, qualquer uma, agora, qualquer decisão, tá? Ela se processa primeiro no subconsciente. Tem experiências que provam isso, tá? Através de encefalograma e tomografia computadorizada. E é interessante que o processo ocorre meio segundo antes de você realmente tomar a decisão fisicamente, né, Cristiane? E é interessante que você pense assim, né? Até tem um vídeo do Stephen Hawking, né, que chama deixa eu ver se eu lembro o nome, de tudo. Isso. Esse vídeo ele é muito bom, eu super recomendo esse vídeo porque ele mostra exatamente isso de uma maneira muito didática, muito ilustrativa, como é que isso acontece no nosso cérebro. E aí você fala assim, mais uma vez, né, refém do cérebro. Quer dizer que não sou eu quem toma as minhas decisões, é o meu subconsciente.
Só que o que você tem que lembrar é que você é o seu subconsciente, né? Você, o seu subconsciente, ele é a soma das experiências que você viveu, a soma daquilo que você escolheu entrar em contato com esse universo que está ao seu redor. As informações. Quando você escolhe uma informação, ou quando a informação te escolhe, porque às vezes você está lá parado de bobeira, a informação te escolhe. Você está assistindo um filme no cinema, a informação te escolhe. Você está assistindo TV, a informação te escolhe. Você está nos ouvindo, a informação te escolhe. E olha, eu tenho até como provar isso para você, tá? A Cristina aqui, várias vezes já aconteceu isso. De repente a gente está assistindo um filme, tá? Está assistindo um filme, gente, tá? E aí ela adormece. Está muito cansada, então ela adormece, tá? Caso você duvide do que eu vou falar, então assim, como não acreditar diante do que eu vou falar? Olha só, está ela assistindo um filme, ela acabou de falar, né? Todas as informações que entram no seu cérebro, de forma subliminar ou não. Subliminar é exatamente o que eu vou explicar agora. Então, ela está assistindo um filme, eu estou assistindo, eu estou conscientemente assistindo, e ela também. Só que ela adormece. Quando ela adormece, aí você pensa, ela adormeceu, ela não está escutando nada. Aí você se engana, porque no subconsciente ele não dorme, ele fica ligado. Então aquela informação está entrando, né, pelo processo auditivo dela e está sendo processada. Várias vezes, gente, não foi uma, mais de uma vez que aconteceu. De repente, eu vejo que ela está assim, sabe? Ela está meio agitada, praticamente tendo um pesadelo e tal. Eu acordo ela, né? E o filme rolando. Aí falou, de repente era um filme de ação, entendeu? Sempre era filme de ação. Ok. Aí ela pega, aí fala, o que aconteceu? Eu estava sonhando. O que você estava sonhando? Gente, quando ela descreve o sonho, ou o pesadelo que seja, ele tinha características muito parecidas com o filme. Aí dá a prova. Entendeu? Aí, a recomendação. Se você quer dormir, vai pra cama. Não fica dormindo em frente à TV, né, com a TV ligada, porque essa informação que não é verdadeira, ela vai pro seu subconsciente e vai criar todo um panorama, né, um cenário como se fosse real. Agora, importante, veja bem, aí você fala, não, tudo bem, obrigado, valeu. Então, o importante é só não dormir na frente da televisão. Só que não. Por que só que não? O que acontece? Vamos colocar um outro exemplo. Você vai assistir, eu abomino isso. E não é filme de terror. E não é porque agora eu conheço toda essa mecânica, né, do processo. Não, nunca gostei, sinceramente, tá? Mas, ok, aceito, você gosta, maravilha. Só que você precisa ter consciência do filme de terror. Você precisa, não, eu já tinha comentado, só que você precisa ter consciência disso. Então, o que acontece? Você está assistindo um filme. Em algum momento do filme de terror, se for aqueles filmes mesmo, barra pesada, né, que realmente são, chega uma hora que você vai sentir o medo, mas sentir o medo no grau maior, entendeu? Naquela coisa de uau, entendeu? A partir do momento que você teve aquela sensação, aquele sentimento, aquilo se tornou uma crença, uma verdade. Aquela informação já faz parte de você. Mas era só um filme, uma bobagem, só que já, pro seu cérebro, ele não consegue distinguir o verdadeiro do que não é verdadeiro. Aquilo já se tornou uma verdade. E aí, como é que você limpa isso? Tem que fazer todo um trabalho em cima, né? Bons vídeos, né, dar risada e tudo mais, só que a maioria das pessoas não se dão conta disso. E o processo fica ali, não é legal. E aí a gente soma, né, o processo como o sentimento acontece, o processo como a tomada de decisão acontece, e surge a preocupação. Será que... O que eu vou fazer? Eu vou ficar refém do meu cérebro? Eu tenho que ficar o tempo todo alerta à informação? O importante é que você entenda que você tem livre-arbítrio, sim, você faz as escolhas. Mas quando é que as escolhas acontecem, né? O documentário do Stephen Hawking fala que a informação, a escolha acontece meio segundo antes da tomada de decisão, né? O subconsciente, meio segundo antes, toma a decisão por nós, por mim mesmo, ele toma a decisão. Mas então, onde é que eu vou trabalhar meu livre-arbítrio? Onde é que eu vou ter a liberdade de escolher o que eu quero? Se eu quero assistir um filme de terror, mas de forma que isso não interfira. O interessante é que toda situação ela acontece no momento presente. Se você for observar de uma forma bem racional, o passado não existe. O passado é uma lembrança que você tem de algo que aconteceu. O futuro também não existe. O futuro é uma projeção de algo que você acredita que vai acontecer. Então é no agora. E aí como é que você faz, né? Porque olha como a natureza é inteligente. A natureza associou a sua escolha ao sentimento. Então por que escolher algo que não te traga um bom sentimento no agora? Detalhe. Olha, assim, me permitam isso, para dar essa dica. De repente você que tem aí filhos, né? Filhos, crianças, de repente numa idade em que
você não está monitorando, né? Então, seu filho quer, de repente, ele adora aqueles filmes de, né, matança, né? De muita agressividade. O videogame, né? Porque Por filme geralmente os pais repreendem o filme, mas Desculpa, videogame eu falei não. filme, mas vamos ser mais específicos. Videogame, tá? Onde, obviamente, sem citar nomes, nós presenciamos uma cena, numa festinha, que honestamente a gente ficou um tanto quanto chocado. Obviamente, eu não tenho como afirmar para vocês que o que aconteceu com as crianças, já eu comento em seguida o que aconteceu, foi causado por algum problema maior, né, de um filme, ou seja o que for. Mas assim, a criança teve um problema lá, né, de agressividade, enfim, né, com um amiguinho, né. Então a gente precisa tomar cuidado com isso. De repente, por que teve essa agressividade? Às vezes é um subliminar, né? Às vezes é alguma informação não legal que está entrando lá na cabeça da criança, né? Bom, mas é interessante que a gente já falou sobre sentimento, falou sobre escolha, agora a gente vai falar sobre realidade, sobre percepção, né? Sim. E aí o que é a realidade, se não o conjunto de informações que você usa como retaguarda para interpretar o cenário ao seu redor? Quanto maior o seu conhecimento, maiores as possibilidades de interpretação, né? Sim. Mas o que é o conhecimento? O conhecimento é o conjunto de valores, condicionamentos, sugestões, tudo que você tem de contato de informação é que vai formar a realidade. E aí, como é que a gente faz para ter uma boa realidade? Ninguém quer uma realidade ruim, ninguém quer uma realidade triste. Como é que você faz para formar uma boa realidade? Você treina a sua percepção. Olha como é que a gente pode ter algumas provas de que tudo pode ser treinado no nosso cérebro. Então, por exemplo, quando eu tenho algum compromisso, eu realmente não quero me atrasar e não quero acordar assustada com o despertador, porque eu coloco o despertador para tocar, eu me programo para acordar antes. Então, vamos supor, eu tenho que acordar às 7h30, eu me programo para 7h30, 7h30, eu me programo para 7h20, eu acordar. E é muito engraçado que quando você faz essa brincadeira, né, com uma certa frequência, você vê que você acorda 5, 10 minutos, o tempo que você estipular antes do despertador tocar, você consegue acordar, né? E isso é bem legal. E por que o cérebro, né, funciona dessa maneira, tem essas características tão flexíveis, né? Pode trabalhar com a realidade, pode trabalhar com a imaginação e ainda assim ele cria um resultado. Porque a natureza, ela provavelmente pensou assim, uma maneira de libertar o ser humano do seu passado, deixando claro que a imaginação ela pode alterar o passado, assim como ela pode alterar o futuro. Então, é o que faz a hipnose, é o que faz a PNL, né? Quando eles procuram ressignificar. Então, você teve uma experiência ruim lá no passado, e a gente já falou disso no programa anterior, né? Você vai lá no passado, constrói aquela imagem e dá um significado diferente. Procura ver aquela situação que foi uma situação ruim para você, como uma situação de aprendizado. Então você modifica, não deu para tirar proveito nenhum daquela situação, né? Que proveito eu poderia tirar daquela situação tão ruim? Aí você modifica a imagem mesmo, você conta uma história diferente para você, né? E esses dias a gente estava conversando com o José Carlos. Às vezes a gente tem aquela sensação de friozinho na barriga, tem que solucionar um problema. Né? Hoje em dia, quantas pessoas não tem que negociar dívida, tá com problema no banco, pensa de falar com o gerente, só de pensar em falar com o gerente já dá aquele friozinho na barriga, né? Mas por que dá o friozinho na barriga? Não dá o friozinho na barriga porque ela pensa, não, eu vou conversar com o meu gerente, ele vai me oferecer a melhor solução para eu liquidar essa dívida de forma que eu consiga arcar com as minhas responsabilidades financeiras. O que a pessoa pensa? Ela não pensa isso, ela pensa, eu vou chegar lá e o gerente vai me encher as paciências, não vai querer aceitar minha proposta, e conforme ela vai tendo criando aquela história ruinzinha lá no futuro, vai dando friozinho na barriga. A mesma coisa quando você olha para o passado para entender o seu presente, e você já teve um passado que não foi bom com uma certa pessoa, mas aquela pessoa mudou. Mas o passado não foi bom com aquela certa pessoa, e você vai lá e vê só o que estava lá no passado dela. Quando você vai conversar com aquela pessoa para tomar uma decisão, às vezes é uma questão familiar que faz com que as pessoas tenham que se reunir uma herança, né? Eu já vi herança reunir muitas famílias, né? Aí vai resolver uma questão de herança, tem que reunir todo mundo e começa a dar problema por causa do dinheiro. Dinheiro é solução, mas começa a dar problema por causa do dinheiro. Por que dá problema? Porque a pessoa vai lá no passado, pega as questões mal entendidas. O que ficou no passado é do passado. É engraçado que quando a gente vê textos, né, de pessoas, de espiritualistas, né, eles falam assim, você tem que viver o agora. Né? E aí você pega a Bíblia, que eu gosto de recitar, que tem momentos em que Jesus fala assim, são-te perdoados os seus pecados. Siga em frente e não olhe para trás. Né? Então você vê que tudo leva a crer que o cérebro
passado para se viver o momento presente. Então, a ideia do viver o presente, aliada à ideia do não julgamento, é a melhor maneira da gente chegar num futuro legal. Por quê? Porque em toda situação, se você for parar para observar, e aí eu vou chamar a atenção para a questão da observação na nossa vida, se você parar para observar, tudo na natureza tem duas polaridades, positivo e negativo. Nada é só positivo, nem nada é só negativo. Quando a gente age de uma forma tendenciosa a ver só o positivo, tem pessoas que quebram a cara. E se você tende a agir de uma maneira tendenciosa a ver só o negativo, tem pessoas que são infelizes, eternamente infelizes. Então, onde é que está o equilíbrio? Em ver as coisas como elas são, sem o julgamento. As coisas são o que são. É fácil você fazer isso? Te digo que não. Porque essa semana a gente tem feito... Essa semana não, vai fazer mais um mês que a gente tem feito muito exercício da pressuposição. Então, o exercício da semana é não fazer pressuposições. E aí eu tô igual aquele da escolinha do professor Raimundo. Você chega e me fala, porque fulano é assim, você sabe... Tem fatos, fotografou, registrou, né? Se não tem fatos que comprovem, é só uma pressuposição, né? E quando a gente passa a trabalhar dessa maneira, você passa a ter um equilíbrio maior na sua vida. E aí eu falo por experiência de situações que a gente passou, em que antes de viver uma determinada situação, antes de fazer uma negociação, antes de resolver um problema, a gente criou uma história terrível. Sabe uma história terrível? De que a pessoa ia agir assim, ia falar santa, ia retrucar assim, aí você chega lá na hora, a pessoa está de boa. E não age de acordo com aquilo que você previu, e teu estômago já revirou, você já tomou omeprazol, já fez de tudo, sem a necessidade de, entendeu? Então é isso que a gente quer, que você pare e observe a maneira como você está agindo em relação à sua vida. Você está fazendo pressuposições ou você está permitindo que a vida simplesmente aconteça e reagindo, né? Que reagir não é a melhor maneira, mas digamos, observando como a vida acontece e tomando decisões conscientes, né? Porque geralmente a gente reage. Você vê uma coisa, tem uma impressão e reage. Mas a reação, aquela que acontece no primeiro instante, não é a melhor opção. Olha a diferença, você vive uma determinada situação, você observa com clareza e toma uma decisão. Tomar uma decisão é muito diferente de reagir, não é mesmo? Sem dúvida. Bom, estamos nos minutos finais, né? E queria colocar aqui uma frase bacana. Somos ecumênicos, né? Então a gente vai colocar uma frase bacana aqui da Sétima. Eles falam o seguinte: não tomeis por realidade a matéria que percebeis através dos sentidos. O que atribui qualidade à matéria é a mente e somente ela.